Amém. Graça e paz aos irmãos presentes aqui na nossa reunião, aos irmãos aqui também pelo YouTube, sejam todos bem-vindos, estamos ao vivo, esse é o nosso canal oficial, tá? Elson Jesus /MGV. Se inscreva se não é inscrito, ative o sininho das notificações. Todos os dias, 9 da manhã e às 19 horas, nós temos uma mensagem aqui para você, tá bom? Me dê aí um feedback se tá bom o áudio e tal. Me ajudem, tá bom? Aqui eu não posso ver vocês nos comentários, mas enfim, sejam todos bem-vindos. Ô irmão Elson, eu quero conhecer o local de reunião aí em Lauro de Freitas. Estamos aqui em Lauro de Freitas, bairro de Itinga, na rua Santa Cecília, ao lado da DL Material de Construção e uma oficina chamada Santa Cecília também. Tá? Rua direta do Fazendão, próximo à entrada do antigo centro de treinamento do Bahia Futebol Clube. Eu acho que o endereço é esse. Vamos lá. Os ambulantes da fé. Os ambulantes da fé. Esse é o tema que nós vamos desfrutar nesse dia, nessa manhã. Se vocês assistiram um outro horário, enfim, sejam todos bem-vindos. Os ambulantes da fé. O que significa ambulante? Está chegando agora o carnaval. E você vê que os guerreiros, né, os nossos amigos aí ambulantes, aqueles que trabalham para levar o pão para a sua casa, para o seu lar. Os ambulantes são aqueles que não têm um lugar fixo, aqueles que não se firmam, né, em um local específico. Os ambulantes, eles estão sempre se locomovendo, saindo de um lugar para outro. Então, a ideia dos ambulantes é isso, aqueles que se movem, aqueles que não param em um lugar, aqueles que não estão fixados. Esse é o sentido da palavra ambulante, né, no nosso dicionário. Ô irmão Elcio, o que tem a ver isso com esse tema, os ambulantes da fé? Vamos lá, vamos entrar no corpo da mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13. Uma coisa que a gente precisa sempre estar pincelando, queridos, Atos dos Apóstolos não é evangelho da graça. Tá? Que as pessoas não compreendem o que é a mensagem da graça. O que é a mensagem da cruz ou pós-cruz. Não é a mensagem da cruz, do crucifixo, é a mensagem pós-cruz. Quando Paulo disse, eu prego a mensagem da cruz, Paulo estava dizendo que pregava uma mensagem depois da cruz. O evangelho, o evangelion, quer dizer boas notícias, boas novas. Então Paulo pregava boas notícias, boas novas acerca dos feitos de Cristo na cruz. Em João capítulo 19, no versículo 30, quando Jesus abre os braços e declara, tetelestai, está consumado. Ali, no seu sangue, ele inaugurou uma nova aliança que tinha sido profetizada na sua última Páscoa com os judeus. Quando ele celebra a Páscoa, não é Santa Ceia. Quando ele celebra a Páscoa com os judeus, não era com todo mundo, apenas com os 12. Quando ele celebra a Páscoa com os 12, ele pega o pão, ele parte, diz, comei, este é o meu corpo, que é dado em memória de mim, memória, porque ele ia morrer. Então eles iam memorizar e aguardar na memória aquele acontecimento. Ele pega o cálice de vinho, não era açúcar, era vinho mesmo, vinho que se tomasse demais embriagava. Aconteceu lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando acontece aquela festa ágape, ou festa de amor, onde os pastores dizem que ali é Paulo pregando Santa Ceia. Também não é festa ágape, festa de amor. É a mesma festa que se encontra na carta de Judas, só tem um capítulo, no capítulo 1, lá nos versículos 13 em diante, quando Judas diz que eles entraram na festa ágape, na festa de amor, e eles se banqueteavam, apacentavam a si mesmo, mas eles eram nuvens sem água, né? Eles eram árvores sem fruto, ondas impetuosas que escumavam as mesmas imundícias, sabe? Era na festa que eles entravam, uma festa onde deveria haver uma confraternização, todos compartilharem o pão, mas havia entre eles ali alguns libertinos que já estavam ali destinados àquele feito. Então, o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, bem como o livro de Atos,
não é ainda o evangelho da graça de Deus, porque o evangelho é uma doutrina, o evangelho da graça de Deus é a sã doutrina de Cristo. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente entende que são livros históricos, história daqueles que andaram com Jesus de Nazaré e eles relataram. O primeiro livro, até porque não segue um padrão cronológico, o primeiro livro entre aspas, Novo Testamento, depois de Malaquias, não é Mateus, seria Marcos. O resto é tudo cópia do livro de Marcos, que seria o primeiro livro. Então você vai ver muitas contradições, um fala uma coisa, outro fala outra, e Judas se enforcou, outro diz que Judas pulou do despenhadeiro, bem como o livro de Atos dos Apóstolos, ações dos apóstolos, depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi assuntos aos céus, eles começaram a atuar, trabalhar, levar a palavra ali, e ali havia o quê? Uma guerra doutrinária. No capítulo 15, Paulo entra em confusão com alguns irmãos que disse que para ser salvo tinha que guardar a lei de Moisés e fazer o ato da circuncisão. Está lá em Atos capítulo 15. Paulo disse que não, que era pela graça, que não precisava dos rudimentos mais legalistas, e aí é necessário fazer o primeiro concílio ali entre os apóstolos, chamar Tiago, Pedro, João, os demais, se assentarem e dizer, não, sabe de uma? Você, Paulo, vai para os gentios, nós ficamos aqui com os judeus, e por isso eles ficaram ali, batizando ainda, resolvendo algumas questões, porque era Atos dos Apóstolos, a mensagem não era clara, não era objetiva, até porque Paulo aqui no Atos capítulo 19, Paulo chega a batizar algumas pessoas, pois eles tinham acabado de receber a notícia da ressurreição de Cristo, e estavam ali atuando, levando a mensagem ali na circunvizinhança. A mensagem da graça de Deus, ela começa a ser propagada não em Romanos, mas há um relato de que quando Paulo tem um encontro com Jesus, o Cristo ressuscitado, em Atos capítulo 9, há um relato que Cristo aparece para ele, deixa ele cego, depois ele vai para a casa de Matias, Matias ora, ele volta a ver, a enxergar, depois ele vai para o deserto lá de Damasco, fica quase 3 anos, 14 anos depois Paulo aparece em Jerusalém pregando, agora sim, o Evangelho da Graça. E depois de 14 anos que Paulo está desaparecido, ele volta pregando. Aí ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que ele foi levado em espírito, ele foi arrebatado, o Senhor levou ele no terceiro céu. E terceiro céu, já temos essa mensagem, não é difícil, né, irmão? As pessoas levam tudo ao pé da letra. Terceiro céu, não existe primeiro, segundo, terceiro céu. Terceiro céu ali era uma comunicação dentro do judaísmo, onde os judeus acreditavam em 7 céus, ou 7 camadas de céu, onde eles acreditavam que aquilo era 7 consciências divinas. Era um exemplo, era o passo a passo. A criança entra lá no jardim, depois vai passando as séries, vai crescendo, vai estudando, até chegar a uma faculdade. Quando Paulo se refere ao terceiro céu, é Paulo dizendo, olha, eu já passei pelo jardim da infância, quando eu era menino, pensava como menino, eu agia como menino, discorria como menino, mas logo que eu cresci, eu deixei as coisas de menino, eu não tomo mais leite. Agora tem alguns aí que estão precisando de leite, é isso que Paulo fala. Paulo diz que a maturidade dele era do terceiro céu, falando dentro de uma linguagem do judaísmo comum da época. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, eu vi coisa que vocês não viram, eu sei de coisa que vocês não sabem. E verdade seja dita, o próprio Pedro reconheceu isso na segunda carta, no capítulo 3, no versículo 15, 16 em diante. O próprio Pedro reconhece e diz, amados, a sabedoria que Paulo recebeu, nosso amado irmão, onde há pontos difíceis de entender que os incautos e os inconstantes, eles distorcem, não só as cartas de Paulo, que ele falou em todas as suas epístolas, mas também como todas as escrituras, ou seja, a lei, eles pegam e distorcem a mensagem e saem enganando as pessoas. Pedro falou sobre isso. Então havia uma sabedoria diferenciada em Paulo, não que Paulo tivesse essa sabedoria dele, mas ele recebeu do Cristo ressuscitado. E aí sim é a mensagem da graça de Deus. Ô irmão, você falou, mas não entrou no assunto. Então isso aqui é Atos dos Apóstolos, alguns acontecimentos antes da revelação da graça. E naturalmente nós vamos encontrar aqui, nesses escritos, coisas que não condiz, que não está em linha com o Evangelho da graça de Deus. Por quê? Por causa do sentido da palavra, por causa da etimologia da palavra.
Então vamos lá. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes, o que é ambulante? Aquele que não para em nenhum lugar, que não está fixado, aqueles que não estão firmes, aqueles que estão andando, os andarilhos, né? Então havia ali alguns dos exorcistas, né? Os expulsadores de demônios. O irmão Elcio já fez isso. O irmão Elcio soprava no microfone e via gente caindo e é demônio. Eu malhava em uma academia aqui atrás, nesse bairro, e um jovem me viu na academia, eu falando sempre de Cristo, ele disse assim: você é da igreja? Eu falei: sou. Ele disse: eu posso te derrubar? Eu falei: tá brincando? Você quer me derrubar? Ele: não, você não está entendendo, eu sei que você luta, você treina, não é isso. É porque eu ando em igreja também para estudo. Eu falei: sério? Ele: sim. Eu ando nessas igrejas grandonas aí, da Pomba, e aquilo ali é tudo manipulação. Eu estudo hipnose, psicologia e tal. E aí o professor disse: ele faz mesmo, ele coloca assim a mão na gente, assim, fala umas coisas aí, a gente fica tonto e cai. Eu falei: sério? Eu falei: filho, você nunca vai conseguir fazer comigo, sabe por quê? Porque eu não sou mais aquele religioso, onde as palavras sugestivas entravam na minha mente e apoderavam do meu entendimento, possuíam o meu entendimento. Agora não, agora você pode falar, pode balançar em amuleto, pode rezar, benzer, orar, eu não vou cair. Papai do céu me levantou, eu vou cair para quê? Agora, se você pega alguém drogado, alguém com a vida sofrida, emocionalmente abalado, casamento destruído, aí você faz isso porque eu sei, porque eu também já fiz. Você está falando de alguém que já fez também. Eu já percebi que com você não tem jeito. E de vez em quando ele passa aí, dá vontade de chamar esse jovem para testemunhar isso aqui. De vez em quando ele passa aí. Então, abençoados, vamos entender algumas questões. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, Yeshua, Hamashia, sobre os que tinham espírito maligno. Sobre os que tinham espírito maligno. Vamos lá. Dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eu expulso vocês aí, eu mando vocês embora, está amarrado em nome do Cristo que Paulo prega. Vamos lá. Atos capítulo 19 e 14. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Ou seja, esses 7 eram filhos de um sacerdote, um dos principais ainda do sacerdote, mas sem autoridade, sem conhecimento nenhum. Por isso que Jesus, com 12 anos, parava e sentava todo mundo, ensinava todo mundo, porque ele não tinha autoridade. Aí as pessoas olhavam para Jesus: como é que esse menino tem tanta autoridade na fala? Não são como os fariseus, como os sacerdotes, como os religiosos da época, que não têm autoridade. Então esses filhos aí do sacerdote, eles tentavam expulsar o espírito maligno na vida de uma pessoa. 19:15. Respondendo, porém, o espírito maligno. Vamos lá, pronto. Respondendo, porém, o espírito maligno. O que a igreja prega? Eu vou ser direto no assunto, até para a gente não ficar aqui a manhã toda, que isso parece um seminário. O que a igreja prega? Que coisas espirituais são coisas invisíveis, certo? Coisas desencarnadas. Então, quando alguém diz que alguém está possuído por um demônio, supostamente aquele demônio é um ser espiritual, ou seja, não é algo palpável, é algo transliteral, algo que não pode ser tocado, que possui a pessoa. Então vamos lá. Se um ser espiritual, um vento, um sopro, ele entra na vida da pessoa, por que é que esses mesmos seres espirituais não falam fora de um corpo, sendo que eles têm vida própria? Tá, é para você só pensar, tá bom? Queridos, a palavra aqui, espírito maligno, possessão maligna, o endemoniado de Gadara, isso aqui tem tudo a ver com a mente perturbada do ser humano. Eu sempre falo isso, queridos, naquele tempo, no tempo de Jesus de Nazaré, no tempo dos apóstolos, não existia tratamento com psiquiatra, com psicólogo, não existia diazepam, remédio tarja preta. Hoje você pega uma pessoa perturbada, que se você levar na igreja... Se você levar na igreja evangélica, o
pastor vai lá, derrama azeite, derrama óleo, e vai colocar a mão, e vai balançar para um lado, vai balançar para o outro, sai demônio, sai capeta. Mas se você pegar essa mesma criatura possuída que o pastor disse, leva ali no posto ali, aqui em cima, perto da delegacia, só vai tomar uma injeção. Expulsou o demônio. Só um tranquilizante. Na minha cidade natal havia um homem chamado Índio, ele era muito grandão, quase 120 quilos. E às vezes ele tinha o ataque, mental, e ele tomava remédio controlado. Esse homem saía quebrando vidraçaria de loja. Esse homem saía empurrando pessoas. Esse homem saía tentando virar carro. E ele era muito grande, muito forte. Muito forte mesmo. E era uma tribulação. Se vocês estiverem aqui assistindo essa mensagem, vocês lá da cidade de Ibiratá sabem do que eu estou falando. Então juntava aproximadamente 4, 5 pessoas para segurar esse homem, amarrar com camisa de força e corda, e dar a injeção e tal, tranquilizante, para levar lá. No outro dia aquele homem estava mansinho, mansinho. Mas cadê o demônio? Mas quando pisava na chamada igreja, é demônio. É espírito maligno. Por quê? Porque não entenderam que dentro do contexto bíblico, o espírito maligno não está falando de ser espiritual que possui alguém, está falando de pessoas que tinham problemas mentais, psíquicos, que na época não tinha tratamento adequado. Cristo curava. Quando Cristo expulsava, Cristo estava expulsando aquele mal, aquela doença. Era aquilo. Uma criança que se jogava no fogo, se jogava na água e se cortava e tal. E a mãe chegou, olha, cura meu filho, cura, era uma doença. Jesus chegou e curou. Claro que as traduções deturpadas, ainda mais João Ferreira de Almeida, adulterada, dá um sentido de coisas espirituais. Não, irmão. Então Jesus curava essas pessoas, expulsava o mal dessas pessoas. Não eram seres espirituais, era um homem que estava perturbado. Paulo tinha essa autoridade de curar essas pessoas. Não veja isso como soberba, como prepotência. Eu tenho, você tem, nós temos essa graça de Deus para curar essas pessoas, irmão. Como assim, irmão Elcio? Você vai pegar uma pessoa que tem problema psíquico, psicológico, depressão e vai curar? Não estou falando que você vai curar no sentido de resolver aquela causa emocional. Não, você vai curar no sentido de explicar, orientar. Olha, procura um tratamento, vá, é assim. A gente lidar com isso na nossa vida, na nossa sociedade. E não colocar na mente das pessoas que as pessoas estão possuídas. Um pai, uma mãe me ligava para mim, irmão, vem aqui na minha casa, porque eu já chamei o pastor, e o pastor orou, e o menino continua possuído, e não saiu. Eu falei, mas você chamou o nosso pastor não expulsou? Aí veio o complexo, né? Eu que vou expulsar? Eu sou um diácono da igreja. Não, irmão, mas o senhor quando dá aquele grito assim, o diabo sai. Aí eu, irmão Elcio, um barro aqui atrás. Cadê o menino? Está dentro do quarto, 3 dias que não come e não toma banho. Era uma cena feia, irmão, sério. Não come e não toma banho. Não vou expor o nome da família, né? Eu, cadê o menino? Está onde? Aí eu já entrava meio cismado, né? Pegou o facão, tentou cortar o irmão, ia de mal com o irmão, e está lá dentro do quarto, tudo apagado. 3 dias. E o pastor veio, orou, mas não expulsou não. Quem é que está aí? Sou eu, fulano, posso conversar com você? E eu não conhecia nem essa palavra que nós pregamos hoje. O menino abriu a porta, eu entrei, fechei a porta, me arrupei todo de pé a cabeça, fiquei com medo. Quem não fica com medo? Um negro, como dizia minha avó, um negro preto, negão, o olho branco, olhava assim para mim com aquela cara de pavor, de assustado, parecendo que viu o diabo que eles acreditam, né? Irmão, senta aí, rapaz, calma, agitado, e eu com cuidado, né, como eu entendia de uma luta, eu ficava ligado para ele não levantar alguma coisa e querer bater na minha cabeça, tem que me defender, e aí tal, conversava com ele, orava, e do nada eu tentando orar pelo menino para expulsar o tal do demônio, o menino, irmão, aquela mulher de vermelho fica mandando eu pular da janela, eu olha para mim, obrigado, meu Deus, que mesmo na ignorância o Senhor já tinha cuidado para me mostrar essas coisas. Olhe para mim, esqueça a mulher de vermelho. Que mulher de vermelho? Olha para mim,
Você não vai ver mais essa mulher de vermelho na tua vida. Deus está aqui, Papai do céu está aqui. Calma, você ama Cristo, tal. E aí eu pregava um versículo, tal. O menino acalmava. Está vendo a mulher de vermelho? Não, irmão, não estou vendo a mulher de vermelho mais não. Não caiu, não botei mão de cabeça. Abri a porta, foi tomar o banho dele, tomou um café. Depois fui conversar com os pais. Falei, vem cá, esse menino está sendo acompanhado? Eu não sabia de nada disso, não conhecia. Tem médico que acompanha ele? Não, a gente cortou, a gente deixou de dar o medicamento para dopar ele. Ah, irmão. Aí haja demônio para expulsar. Todo domingo ia expulsar demônio, toda semana. Segundo eu soube, fizeram o tratamento do menino. Até quando eu soube, está bem, está ótimo. Tem ali umas recaídas, né? Como toda pessoa que tem problema emocional. Mas pronto. Mas é pisar na igreja, o pastor ora e diz que é demônio. Aí sai. No outro dia volta. Por quê? A palavra demônio no original é daimon. Daimon quer dizer gênio mau, problema psicológico, mental, ou índole má, perversa. Daimon também não significa, ou demônio, não significa que a pessoa necessariamente ela é perturbada mentalmente. Daimon, gênio mau ou gênio bom. Havia um grande filósofo que ele era conhecido como, se eu não me engano, não sei se foi Aristóteles, se não me falha a memória, ele era conhecido como o demônio divino, por causa da sua sabedoria. Porque daimon é esse sentido de um espírito avançado, tanto para o bem quanto para o mal. Então existem pessoas que esse daimon, esse espírito, esses sentimentos, ele é bom ou ele é ruim também. Quando você vê alguém que mata, que tira a vida das pessoas, que estupram, que faz isso, aquilo é o gênio mau daquela pessoa. Há uma perversidade naquela vida. Ali não tem remédio, não tem pastor orando, não tem óleo derramado que liberte. Ou ele se conscientiza do erro dele e se converte do mau caminho, ou ele vai continuar fazendo aquilo. Eu trabalhei com um jovem pedreiro, com um homem pedreiro, que ele dizia que conhecia um jovem na cidade de Vitória da Conquista. Ele disse, olha, conheço um jovem por nome tal, esse jovem já tirou aproximadamente a vida. Ele disse, não sei se é verdade, ele disse que matava muita gente, falou lá uma quantidade. E esse jovem me falou que ele chorava quando ele passava na porta de uma igreja e via aqueles jovens lá cantando e louvando, e ele chorava, ele dizia, eu queria ser igual a esses jovens, mas eu não sou, porque quando eu penso em ser crente, meu dedo coça. Gênio mau, entendeu? Envolvido com coisa errada lá, que se sair, os compassa, tira a vida. É como dizia aquele ditado dos avós, quem se mistura com os porcos, farelo come. Paulo disse, as más conversações corrompem os bons costumes. O salmista no Salmo 1 disse, não vos assentei na roda dos pecadores, não se detenha no caminho dos pecadores, não vos assentei na roda dos escarnecedores. O ambiente que você está, o ambiente que você anda, vai te contaminar no sentido positivo ou negativo. Esse ambiente aqui, você que me acompanha, é um ambiente onde a palavra da graça é pregada, que há libertação na tua vida. Agora, se você vai para um ambiente onde o pastor ora, levanta a mão e o povo tem que cair e passa paletó, eu também já fiz parte desse ambiente, alguns irmãos aqui, e presenciamos isso também. Por quê? Porque é uma preparação, irmão. Você é um profissional, você é um cabeleireiro, tem um irmão ali que é pintor de carro e os demais. Eu sou professor de boxe, tem um irmão aqui, enfim, várias profissões, professores, todo mundo aqui é profissional de alguma coisa. Quando você vai fazer um trabalho, desenvolver alguma coisa, você vai preparando ali, ó. É assim, começa assim, não é isso? Começa assim, tal e tal, vai dando os primeiros passos até chegar no final. Tudo tem um contexto, início, meio e fim. No sistema religioso evangélico, ou católico, espírita, seja lá o que for, tudo tem uma preparação, tem um tempo lá de preparação, para aquela pessoa ficar presa lá no quarto, ela tem que aprender aquilo, ela tem que receber aquilo na mente, aquilo tem que possuir como uma verdade absoluta, e ela crê naquilo, ela exerce aquilo, e ela crê que vai vir entidades e vulto, e não sei o que, uma barata vira um demônio na vida dessas pessoas. Tanto é verdade que na Bíblia fala de gafanhoto, devorador, cortador. 90% das igrejas prega que é demônio. Mas é gafanhoto que destrói a plantação, que destruía a plantação. Mas os pastores dizem que é demônio.
Claro, ele quer endemoniar, demonizar tudo, para com isso prender as pessoas e manter as pessoas debaixo do seu cabresto. Como nós falávamos em off, não debaixo do governo de Cristo, mas debaixo do governo de César. Então vamos resumir, traduzindo para ficar melhor. Respondendo, porém, o espírito maligno, ou seja, o homem que tinha um espírito gênio mau, disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. E mais vós, quem sois? Eu não conheço vocês. Aí quer dizer que o demônio não conhecia quem era aqueles? Como assim? Conhecia Jesus, conhecia Paulo, mas o demônio não conhecia? O pastor prega que o demônio conhece tudo. E vocês quem são? Não, irmão, vocês quem são aí, quem sois? O demônio estava falando no sentido de autoridade que eles não tinham. Tá bom. Vamos continuar. E saltando neles, o quê? Quem saltou nele? O homem. Cadê o espírito saltando? Outra coisa, se o espírito maligno estava possuindo aquele homem, por que é que o espírito maligno não saiu daquele homem e possuiu os 7? Não era o homem que estava perturbado, era o homem que tinha problema. E quando aquele homem perturbado, cheio de problema, toda ação é uma reação, ele viu que aqueles homens não fizeram efeito nenhum tentando expulsar o mal na vida dele. O homem que tinha espírito maligno e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Os 7 exorcistas ambulantes, e aqui eu quero frisar esse tema: ambulante que não tem lugar fixo, que não tem raiz, são aventureiros. Esses homens eram aventureiros, vai de um lugar para outro, fazendo e acontecendo usando o nome de Jesus, no caso, o Cristo que Paulo pregava. A religião nos ensinou a sermos ambulantes da fé, onde você ia buscar a chave da vitória ali, mas no outro dia ia buscar a cura do câncer lá. Ambulantes. Onde ali não deu certo naquela religião, eu vou para outra, porque a outra pode bater palma, mas aquela que eu estava não pode. São ambulantes. Os ambulantes da religião, da fé. Eu vou sair daqui, porque aqui dá dízimo. Eu vou para aquela que não dá dízimo, mas lá não dá dízimo, mas tem que colocar o véu na face da mulher, e o homem sentar de um lado e a mulher do outro. Então, amados, o sistema religioso nos ensinou a sermos ambulantes, porque você nunca parou em Cristo. Você nunca se firmou em Cristo. Você nunca se fixou em Cristo. Você sempre estava migrando. Aquele pastor famoso vai pregar hoje, eu vou para lá. Aquele cantor vai vir para a praça, eu vou para lá, eu quero Deus. Irmão, aquele pastor saiu, entrou outro, eu quero aquele. Aquele saiu, entrou outro, eu não quero aquele, eu vou sair com o meu. E aí, meus irmãos, sabe o que acontece? Não há cura na casa, não há libertação na casa, não há expulso maligno expulso da casa, porque os ambulantes, eles não se firmam, não são edificados, a casa continua com problema, casamentos continuam sendo destruídos, porque o problema não é o homem e a mulher que tem que aprender a resolver, o problema é a pombagira que usa a mulher, então não é cura na casa. O problema é o demônio da prostituição que usa o homem, então não há cura na casa, não há cura no casamento. Por quê? Porque os pregadores ambulantes só vêm trazendo mensagens onde isenta você das suas responsabilidades e começa a terceirizar a culpa. Foi a mulher que tu me deste, foi a cachaça, foi a droga, mas na igreja não. Na igreja não foi o eu, não foi a cachaça, não foi a droga, não foi o meu erro, não foi a minha falha. Na igreja não. Na igreja foi o diabo.
Foi o demônio. O camarada chega, o horário do trabalho é 8 da manhã, ele chega todo dia 8h30, 8h40. O patrão coloca para fora, justa causa, ele chega na igreja, pastor, o espírito, pastor do tranca-rua, arrancou meu emprego, pastor, ore por mim. Aí o pastor, meu filho, você está dando dízimo? Tô, pastor. Não, ele é um responsável. Não houve cura e feridos, aqueles ambulantes fugiram, porque não resolveram o problema daquela pessoa. Jesus de Nazaré chega para o endemoniado lá em Gadara, o homem estava lá dormindo no cemitério, se cortando, e se batia e tal. Jesus, quem és? Ele diz, eu sou legião. Legião, legião. O pastor diz, legião, irmão, é Pombagira, Preto Velho, Maria Padilha, Chumulambo, Ivete Sangalo. Ivete Sangalo não. É um monte de... Ivete Sangalo não, perdoe, Ivete Sangalo. Eles inventam tanto demônio e dizem, não é a legião. Não, irmão, o endemoniado era um perturbado de espírito em Gadara. Toda tarde passava lá os soldados romanos, uma legião de soldados. E o perturbado se via ali naquela legião. Eu sou aquela legião ali, ó. Eu sou aquele soldado. Quem é esse? Ele disse, legião. Ezequiel capítulo 28. Quem é esse? É o rei de Tiro, rei Irão, dizendo, me assentarei na cadeira sobre os mares, serei invencível, falível. E a palavra profética para ele é, olha, tu não passa de homem, tu diz no teu coração que é Deus, mas tu és homem, e sobre a espada morrerás. E o homem morreu. Mas a religião disse que ali é Lúcifer. Isaías capítulo 14, versículo 12, o rei da Babilônia, está lá o texto, gente, explícito. O rei da Babilônia disse, eu subirei aos céus, as mais altas nuvens, colocarei a minha cadeira acima da cadeira do Deus Altíssimo, e eu serei maior, serei semelhante, serei adorado. Coisa de imperadores, de reis, de governos. E a palavra vai... Como caíste do céu, ó estrela errante, estrela da alva, alguém que brilhava, alguém que tinha uma certa influência, mas a soberba entrou no coração. E os textos seguintes vai dizer que ele morreu, e os reis da terra olharam para ele e diziam, não é este homem que amassava, que pisava nas nações? Cadê? Morreu. Tem a mensagem aqui no YouTube, tá? Pesquise depois. Elson Jesus, reirão, Satanás... Acho que o tema é esse. Não. É o querubim guardador. Está lá de Ezequiel 28. O querubim guardador, o querubim protetor. Satanás ou rei Irão? Vai lá e assista, é um estudo. Então não houve cura na casa, porque aqueles homens fugiram. Eles eram ambulantes. Ambulantes trabalham por dinheiro. Ele fica no lugar que dá dinheiro. Dá mais. O ambulante coloca a barraca ali, ele viu que ali não deu, ele vai correr para outra ponta da rua. Ele quer dinheiro, tá certo? Os mercenários trabalham por dinheiro. Eles não ficam em um lugar, eles não curam as pessoas, porque eles querem dinheiro. São ambulantes. Tem um monte de ambulantes aí, eles dão um nome moderno. Conferencista. São conferencistas. Tudo ambulante. Todos os conferencistas, quando vai pregar numa igreja, é bajulando o pastor. Por quê? Porque o pastor pagou para trazer ele. Ele não é doido de dar uma palavra contra a liderança. Ele sempre vai dar uma palavra contra as ovelhas. Deus está me mostrando que tem ovelha aqui que não tem honrado esse homem de Deus. Claro, já caiu o Pix na conta. Aí o pastor está lá... Aí tem ovelha. Mas rapaz, que pastor sem vergonha, rapaz. É assim, irmão. Os exorcistas, pregadores ambulantes que andam de casa em casa, são assalariados. Só prega aquilo que liderança quer ouvir, porque é a liderança que mantém o cachê dele. Há algumas exceções que eles não querem, olha, fique à vontade. Eu sei do que eu estou falando, que eu já fui expulso. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Convém, pois, se liga aqui, ó. Olha,
Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Bispo aqui, a tradução é ancião, tá? Bispo quer dizer aquele que supervisiona, aquele que olha, orienta, não é porque é maior do que os membros, não. Aquele que tem mais experiência, é o professor das coisas concernentes à palavra. Convém, pois, que, agora existe característica para eles, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma... Ô irmão Elcio, desenrola esse manto aqui. Tem tradução que diz assim, marido de uma só mulher, que é o mais correto. Na cultura, no judaísmo, os homens, entre aspas, tinham o direito de ter mais mulheres, mais de uma. Só era eles terem condição para pagar o tal do o dote, né? Pronto. É igual o rei Salomão, ele tinha porque ele pagava. Mas não era que era aprovado por Deus. Era coisa cultural deles. E Paulo estava dizendo, ó, você que recebeu o episcopado, no contexto vai dizer, aquele que deseja o episcopado, falar da palavra, pregar o evangelho, é excelente obra, deseja. Porém, convém que o bispo, aquele que deseja o episcopado, aquele que deseja ser o ministro, ele tem que ter uma vida diferente. Tá? Há uma responsabilidade maior para ele, a sociedade vai cobrar dele. A igreja vai procurar isso nele, essas características. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, no caso, não poderia ter 2, 3 mulheres naquele contexto, para aquele povo. No nosso contexto, eu acho que não existe brecha na lei para o homem casar legalmente com 2 mulheres, pelo menos até agora não. Ou vice-versa, né? E ele tem que ser marido de uma mulher vigilante, sóbrio, equilibrado, ele tem que ser honesto, ele tem que ser também hospitaleiro, né? Apto para quê? Apto, habilitado, preparado para ensinar. Pregar é uma coisa, ensinar é outra história. Pregar, qualquer um prega. Você lê um livro, você sabe ler? Pronto, você lê e prega. Agora, ensinar é outra coisa. Eu trabalhei com um pastor e ele dizia assim, irmão, você é pastor de igreja? Eu falei, eu pastorei alguns irmãos, eu cuido lá de uma comunidade. Ele disse, meu irmão, eu quero saber de pastorear. Eu disse, mas o senhor não é o pastor? Ele disse, eu sou. É daqui do bairro, tá? Ele disse, não, o meu negócio é fogo, irmão. Eu disse, fogo? É. Eu boto minha filha, que é levita, para ensinar na escola dominical, para ensinar. E eu só pego o microfone, meu irmão, para mandar fogo cair do céu, e o povo cair, o povo gemer, o povo gritar, e lá baixura, canta, e terra lá para trás, terra lá para... Não é apto para ensinar, não foi chamado, não foi vocacionado por Deus. Jesus ensinava, os apóstolos ensinavam acerca de Cristo. Atos capítulo 5, versículo 29, o Caifás chega para Pedro e João e diz assim, eu já dei a ordem para vocês, não ensinarem no nome desse homem, porque vocês estão desobedecendo. A questão não era pregar sobre Jesus, era ensinar. Nicodemos pregava sobre Jesus lá no Sinédrio, na política. José o Justo de Arimateia também falava de Jesus, pregava sobre Jesus, mas não ensinava. Quem ensinava eram os apóstolos. Os apóstolos levantaram o diácono e disseram, cuida da casa. Casa não era o templo, eram as pessoas. Cuida da família da fé, cuida dos irmãos. E nós vamos pregar a palavra, vamos nos dedicar ao ministério da palavra, do ensino. Pastor hoje querendo ensinar? Ensinar não dá dinheiro, ensinar não dá fama, ensinar não dá ibope. O que dá ibope é ler o Salmo 23 e dizer, minhas ovelhinhas. Ensinar não dá ibope. Eu fui numa viagem, uma parente minha mandou um vídeo para mim. O que você acha desse bispo, minhas ovelhinhas? Eu olhei para a cara dela. Nem queira ouvir o que está passando na minha mente, minha irmã. Uma obra social excelente eles fazem. Mas Bíblia ensinar? Ali é só homem, é só pastor, presidente, é só o governo de César. Nada de Cristo. Hospitaleiro, apto, preparado para ensinar, tem que ter paciência para ensinar. Minha esposa não gosta de perguntar um versículo quando ela tem uma dúvida. Eu tenho certeza, se ela tem dúvida para perguntar algum versículo, ela vai perguntar a outra pessoa, ou ela vai até lá no meu vídeo no YouTube assistir para tirar dúvida, mas ela não me pergunta, porque se ela me perguntar, está frita.
Ou ela inventa algum prato para lavar, ou diz que vai no banheiro, ou passa a tarde toda ensinando. Tá bom, Elcio, só era uma dúvida. Não, minha irmã, mas é assim. Tá bom, Elcio, chega. Ah, meu pai. Lembra de Paulo, né? Meia-noite, Paulo pregando, o jovem caiu da janela, foi dado como morto lá. Porque Paulo não parava de pregar. Eu fui sair na virada do ano para me encontrar com os irmãos, e era para descansar e curtir, né? Um lazer e tal. Eu fui dormir quase 1h da manhã falando de evangelho. E se o pessoal não diz, estou cansado, eu não parava. Até porque a gente gosta disso. Eu vou até adiantar que tem irmão dizendo que está demorando demais. A irmã Vera está me olhando lá torta já. Vamos lá. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 3. Não dado ao vinho. Opa! Ó, irmão, beber vinho não é pecado, não. Claro que não é pecado. Não é pecado. O pecado está em você beber vinho e fazer besteira. Então eu prefiro nem tentar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância. Eu quero. Porque existe ganância de várias formas. Existe a ganância financeira, existe a ganância por status, né? Existe a ganância por fama, status também. Então existe a ganância de todas as formas que você pensar. Você vai conhecer alguns pastores, missionários, pregadores, que eles não são gananciosos no sentido de avareza financeira. Agora eles são gananciosos e avarentos no sentido de dependência emocional da igreja a seu respeito. Se aquela pastora não revelar o sonho que eu tive hoje à noite, aleluia, é uma dependência que as pessoas colocam. Tem aí um tal do João do Diabo, né, que está preso, né? Você sabe quem é? O João do Diabo, ele usava as pessoas assim, as pessoas dependiam emocionalmente dele, artistas, e ele abusando de mulheres, está preso. Por quê? Porque todo mundo corria para aquele homem, para aquele sacerdote, para aquele líder, para aquele pastor, para aquele... A dependência emocional, religiosa, não de Cristo, mas do homem. Aí se torna escravo de homens. Fostes comprados por bom preço, mas vocês se fizeram... Você vigia, viu, irmão? Se fizeram escravo de homens. Ele não pode ser avarento, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Eu li de baixo para cima, né? Então tem gente que é avarento, tem gente que quer o lugar do outro, tem gente que não quer trilhar o caminho que você trilhou. Rapaz, fulano chegou ali, fulano conquistou aquela bênção, hein? Ó, irmão, fulano agora está com carro. Tu sabe a luta que aquele irmão teve? Fulano construiu uma casa. Eu queria estar na casa dela. Avareza, cobiça. Não quer andar o caminho que aquele abençoado andou e trilhou. Não quer trabalhar o quanto ele trabalhou. Não quer correr o quanto ele correu. Mas quer estar lá no pódio. Cheguei. Chegou como? De forma ilícita? Todo atleta que não lutar legitimamente, não competir dentro das regras, não é digno de ser coroado. Siga seu caminho, sem ganância, sem cobiça, sem avareza, você vai chegar onde você tem que chegar. 4. Que governe, isso é interessante, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Olha, que governe bem a sua própria casa. Pronto, vamos lá. O bispo tem que governar bem a sua própria... Vai na igreja aí agora. Vai você aí. Vá nos templos. O bispo, ele está governando a casa de Deus. Está governando o povo de Deus. Eu que vou dizer com quem você vai casar. Eu que vou dizer onde você vai trabalhar, onde você vai morar. Eu digo isso porque eu já fui vítima. E eu tenho certeza que muitos de vocês estão se identificando com isso. Elcio, você não pode viajar, final do ano tem que passar na casa de Deus, você é ministro, vai ter consagração, vai ter... E Elcio com vontade de ir, mas não podia, escravo do homem. Por quê? Porque o pastor, ao invés de governar a casa dele, os filhos dele, ele quer governar
Meu irmão, eu tenho 41 anos, vou fazer 42 anos. Eu vou querer governar a vida de Giovanni? Eu tenho que me virar para governar a minha casa, eu vou governar a casa dos outros, irmão? Aqui nós ensinamos as pessoas a andarem com as próprias pernas, sabendo que quem governa a sua vida é Deus. Tem negócio de pastor governar a sua vida, seu casamento, faça isso, faça aquilo. Eu vou dar receita para ninguém, irmão. Eu não sei fazer bolo, eu vou ensinar os outros a fazer. Eu tenho que ensinar o evangelho para que Cristo governe a sua vida e você aprenda a governar a sua própria casa e os seus próprios filhos. Mas não terminou não, olha lá. Quer governe bem, governar. Outra coisa, governar não é manipular. Governar não é escravizar. Governar é ensinar. Governar é cuidar, zelar, velar, estar atento. Isso que é governar. De vez em quando as muriçoca atacam lá na minha casa, minha esposa vira para um canto, dorme, minha filha vira para outro, dorme, e o irmão Elcio fica como? Matando muriçoca, governando a minha casa. Eu dou cada tapa na minha esposa quando a muriçoca pega na perna branca dela. E ela, Elcio, você me acordou. Foi a muriçoca. Ela sabe que eu tenho psicose, né? Tenho psicose disso. Ah, a muriçoca, aí eu pá. Mas Elcio, eu já estava dormindo. Ô filha, tinha uma muriçoca aqui, eu não aguentei. Ela não vai tocar na minha filha. Governar é cuidar. Não sou o melhor cuidador do mundo, mas eu tento cuidar. É cuidar do meu gatinho, é cuidar do meu cachorro, da minha tartaruga, cuidar, colocar ração, colocar água. Isso é governar a sua casa, é suprir as necessidades básicas que está dentro da tua condição. Você não vai fazer o que você não pode. Isso é governar. O entendimento acerca de governo para o pastor é totalmente deturpado. Ele pensa que governar é ele dizer que você não pode comer carne de porco, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, senão você vai para o inferno. Que governar é isso, rapaz? Você está manipulando, você está mentindo, está enganando a igreja de Deus, dizendo que está... Não, é porque eu sou uma autoridade pastoral e Deus me constituiu para governar vocês. Que governo, rapaz? Governar é cuidado. Você cuida da sua casa. Tinha um pregador famoso que ele já morreu. Esqueci o nome do americano. Teve um acidente de avião, morreu. Ele vinha muito no Brasil aí, andando com os falsos profetas aqui no Brasil. Morris, alguma coisa assim. Morris, alguma coisa. Sim, e ele dizia assim, olha, não queira mandar na esposa de Cristo. Não queira governar a esposa de Cristo. Não queira cuidar da mulher dos outros. Você tem a sua esposa. Cristo é marido da igreja. Quem cuida da igreja é Cristo. O pastor não pode querer manipular a igreja. Quem casou com a igreja na cruz foi Cristo. Mas tem pastor que não, ele não cuida da mulher dele, quer cuidar da esposa de Cristo. Que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos sujeição, com toda a modéstia. Tem mais? Tem. Aqui, 5. Olha lá, agora. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá o quê? Cadê o governo? Terá cuidado da igreja de Deus? Se ele não consegue administrar, cuidar da própria estrutura familiar, se ele não cuida da própria casa, como é que ele vai cuidar da igreja de Deus? Se ele não consegue cuidar das questões da família dele, que é pequena, como ele vai cuidar de famílias? Será que ele está apto para receber ligação meia-noite de pessoas chorando, desesperada? É claro que na graça nós não deixamos brecha para isso, porque ensinamos as pessoas a suportarem as suas próprias cargas. Todavia, entretanto, precisamos estar disponíveis para atender pessoas que muitas vezes, por serem verde no entendimento, precisam de um auxílio. E você precisa estar apto para auxiliar. Não para que dependa de mim, mas que você leve para a palavra,
Gálatas capítulo 4, versículo 19. Eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Cuidado da igreja de Deus não é governar a igreja no sentido de manipular, é cuidar. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, Paulo disse: eu estou zeloso de vós, com cuidado, com zelo de Deus, para vos apresentar como uma virgem pura a um só marido, a saber, a Cristo. Cuidado, não é para Paulo dominar, não é para Elcio dominar, não é para o pastor dominar a sua vida, é para você orientar, para que você seja direcionado pelo cabeça que é Cristo, amém? 6, porque deste número, 2 Timóteo agora, 2 Timóteo 3,6, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, lá, os ambulantes entrando pelas casas. Cheguei aqui, para quê? Eu vim trazer uma palavra para você. Quer receber um estudo? Quem? Lembrou de uma religião aí, né? Quer receber um estudo? Não? Pó. Aí eu grito: tem ninguém em casa não. Mas você falou que não tem ninguém. Eu não falo não, eu recebo e dou a palavra da graça, eles correm. Olha lá. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas, presas, mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. Eles entram nas casas, são ambulantes, eles entram, eles vão, porque não tem lugar fixo, eles vão e lá eles pregam, falam, bababá, mas não fala para consertar a casa, não fala para curar a casa, eles falam de acordo à própria concupiscência das pessoas. Você já viu esses pastores famosos, youtubers que tem por aí? Você só vê ele pregando para jogador de futebol? Só vê pregando para cantor famoso? Tem uns pastores aí, uns coaches gospel, você só vê ele na casa de artista, fazendo o quê? Não, irmão, estão pregando João Batista, pregando para ele se converter. Que nada, irmão. De aniversário de pessoas famosas, para quê? Salário, são ambulantes, eles vão para quem paga mais. Eu estou orando pela vida de um jogador famoso, eu estou pagando preço, eu estou ensinando aquela pessoa a se converter e deixar o mundão. Tá nada, tá lá massageando o ego, ó, pregando coisas suaves, coisas que eles querem ouvir. Não, tá tudo certo. Casamento, homem com homem, a pastora está lá orando. Não, glória a Deus, aleluia. Ganhou o que depois? Ganhou uma igreja na chave, uma igreja, um templo. Claro, você não está pregando o evangelho. Se pregar o evangelho, é expulsa de lá. Se pregar o evangelho, tem a cabeça decapitada. Perde seguidores, perde pessoas para assistir. Quem prega a graça não fica atrás de multidão, faz como Jesus. Não quer ir também não? Aí eles disseram: para quem iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Levadas de várias concupiscências, então eles entram, invadem as casas e amassageiam o ego daquelas pessoas, ou das pessoas no nosso contexto. 2 Timóteo 3,7, que hora é essa, gente? Me falem. Que aprendem sempre, estão sempre aprendendo, mas aprendendo o quê? Aprendendo segundo as próprias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento nunca chega ao conhecimento da verdade. Aprende sempre alguma coisa, mas não chega ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque quem ensina não ensina a verdade. Atos 20, 27, disse Paulo: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de... Paulo não aconselhava as pessoas com seu conselho particular. Paulo aconselhava as pessoas com o conselho de Deus. Se alguém chega para mim e diz: irmão Elcio, isso aqui é certo ou errado? Eu vou dizer: olha, segundo o meu conselho, pode estar certo, pode estar errado. Agora vamos consultar o conselho de Deus. Eu não tenho que ficar brigando com homossexual, nada contra. Eu tenho amigos conhecidos, não é amigo, é uma coisa muito íntima. Conhecidos que são homossexuais. Tenho conhecido até que ladrão, homossexual, mentiroso, adúltero. Eu conheço um monte de gente, vocês também conhecem. Nós estamos no mundo, na terra. Paulo disse: se não fosse para andar com esse tipo de gente, você tinha que morrer logo para o céu. Paulo disse: tome cuidado com aqueles que, se dizendo irmão,
forem falso. Aí é com esse que você deve ter um cuidado. Paulo disse, nem sente para comer com ele, não tem comunhão, porque é irmão, mas vive mentindo, é irmão, mas vive no engano, caia fora. Mas em relação às pessoas ímpias, que vivem as suas vidas, não. Eu tenho conhecido que é pai de santo, eu tenho conhecido que é homossexual, eu tenho conhecido de todo jeito. Me respeitam, e eu respeito essas pessoas. Agora, se chegarem para mim, o que é que o irmão acha disso aqui? Pronto, eu mostro aí. Eu vou te julgar, vou te jogar pedra? Não, aí, tá aí. Eu vi, você viu, eu li, você leu. Eu resolvi, você que resolva. Não sou eu que vou converter ninguém de nada, tá aí. Amém, irmãos? Isso é você transmitir a responsabilidade para as pessoas. Deus disse, Caim, o pecado está na tua porta. Cabe você dominar. É você. Caim, não, Senhor, foi a serpente que entrou na minha vida. Não foi nada de serpente. É você que vai dominar esse negócio aí. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. 28. Olhai, pois, por vós, por vocês mesmos, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, anciãos, aqueles que tinham habilidade para ensinar, para apacentar, descuidar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Cuidar, governar é a casa, cuidar é a igreja. Amém? Governar é a sua casa, cuidar é a igreja. Cuidar com cuidado também de Deus, não é com seu cuidado, porque tem gente que tem um cuidado excessivo, mas malicioso, né? Tem mais? Tem, 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, aí vem os ambulantes, olha lá. Eu sei isso, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós. Os ambulantes chegaram, os ambulantes da fé. Entrarão no meio de vós. Irmão, mas aqui agora tem coisa, tá? Entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Se eu te der 1 minuto para você pensar, o líder religioso que surgir na tua mente aí é um lobo devorador. E tem muito. Porque Paulo disse, entrarão no meio de vocês lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Se você pensar na diversidade de doutrina e de religião e da manipulação desses homens, são todos lobos devoradores. Ambulantes da fé, interesseiros, avarentos, que não pouparão o rebanho. Você pode estar em casa sem um copo de café, mas você tem que trazer o do Senhor, de Deus. Lobo devorador. Tem que trazer o de Deus. Porque a Bíblia, aí vai usar a Bíblia, né? Claro. Porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí você tem que trazer o de Deus. Aí a pessoa leva para a igreja pensando que está trazendo para Deus, e o pastor está dizendo, eu sou Deus sobre vocês. Ô irmão Elcio, eu sei, verdade dói. Olha lá, 30. E que dentre vós mesmos, mais perigo ainda, dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após Jesus. Pois se não é para levar as pessoas a Cristo, é para levar as pessoas após si. Eu quero que vocês vivam debaixo da minha doutrina. É isso que eles pregam. Como assim, irmão? Essa é mentira sua? Não, não é mentira não, você sabe. Você sabe, irmão. Aqui ninguém pode doar sangue. Tem gente lá que está com um parente morrendo, ele quer doar sangue. Deus não falou nada com ele, mas ele não vai doar sangue. Porque ele está submetido a um lobo, a um sistema. O camarada está doido para comer lá um pedaço de como é que chama? De carne de porco lá na brasa. Aquele, né? Hã?
Mas não pode, não, porque a minha igreja não pode comer carne de porco. Mas claro, ele está vivendo a doutrina de Moisés, não vai comer nunca. Porque vive à base dos lobos que atraem as ovelhas após si. Romanos capítulo 16, versículo 18, estamos acabando, a paciência. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, às suas próprias vontades, e com suaves palavras lisonjas, enganam os corações, coração aqui é a mente, dos simples ou dos incautos. Enganam as pessoas, manipulam a mente das pessoas. Isso é fácil, irmão. As pessoas querem isso, as pessoas gostam disso. Vocês que estão acompanhando aqui sabem. Eu chego aqui no canal, coloco uma camiseta normal e prego uma mensagem. Vocês assistem e vão embora. Agora, se eu chego no canal, todo engravatado, com um anelzão assim, ó, e falando diferente, o público aumenta. Sabe por quê? Porque vem outras pessoas de outra religião ver quem é esse profeta. As pessoas gostam de novidade, coisas que atraem, que mexem com o seu emocional. Como eu falei no início, é um ambiente que é preparado. Eu vou preparar um louvor aqui com os meninos, mas eu quero tocar no emocional. Vocês têm que chorar, e para vocês chorar, eu preciso fazer uma ladainha aqui primeiro. Prepara o ambiente, vai, fecha o olho, e vai, e vem, e vai, e sola aí no teclado, na bateria, no violão, sei lá o quê, e vai preparando a mente. De repente tem... Daqui a pouco tem um monte de jovem rodando e caindo. E o povo pregando nas redes sociais. Um grande avivamento de Deus aconteceu. Não foi avivamento. É emocionalismo. Fala a realidade que o povo fica assim, ó. Mas engana, que o povo gosta. O povo do engano. Disse Jesus, João 10:10. O capeta, o diabo não veio senão a matar, roubar e destruir. Eita, que briga aqui, eu não sei como enxergar o diabo aqui. Não é o diabo. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Se vem é ambulante. Ele vem porque não era dali. Ele era de fora. Ele não pertencia àquele rebanho. Ele é ladrão. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim, disse Cristo, para que tenhas vida e a tenha com abundância. 12. Mas o mercenário, que é o ladrão, mercenário aqui é o ladrão, mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas. E faz o quê? Lembra lá do início da mensagem, que quando eles tentaram expulsar o espírito, não conseguiram, eles deram no pé? Eles fogem. São ambulantes. Eles trabalham por salário. Vê vir o lobo é representado por todo tipo de mal, dificuldade. Se fosse para ter um diabo aí, seria o lobo e não o ladrão. E deixa as ovelhas e foge. É uma linguagem judaica, ovelha, lobo come ovelha. Pastor cuida da ovelha que tange o lobo. Só isso. Aí Jesus está dando um exemplo. Quem é de Deus, que cuida da igreja de Deus, auxilia a igreja para que não venha cair nas garras do lobo. Lobo disfarçado de ovelha que permeia no meio de vocês, falando de homem, de falsos mercenários. E foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. As ovelhas ficam dispersas porque não tem ninguém para cuidar. 13. Ora, o mercenário foge porque é o quê? E não tem o quê? Governo, cuidado das ovelhas, que representa a igreja. Não tem cuidado. Ele não tem cuidado porque ele é mercenário. Ele ganha para, entre aspas, cuidar. Quando não paga o salário dele, ele vai embora. E aí deixa as ovelhas. Nós fomos de um lugar que a pastora dizia assim: eu vou embora daqui, vocês não me dão nada? Vocês não me ajudam? E olha que o povo, se acabava por aquele ministério, ajudava em tudo. Mas o povo é mal agradecido, irmão.
2 Coríntios 11:13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E aqui, Colossenses 2:4 diz: digo isto para que ninguém vos engane, com palavras persuasivas. Cuidado com esses falsos apóstolos que se transfiguram em apóstolos de Cristo, mas não são de Cristo. Tome cuidado. Eu digo isso para que ninguém vos engane, com palavras persuasivas. Cuidado com a palavra persuasiva. E aí eu encerro com essa fala de Jesus em Mateus 7,15, onde Jesus disse assim: acautelai-vos, tome cuidado, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como? Cadê? Vestido como ovelhas, mas interiormente é aqui, irmão, ó. Os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos líderes, eles vêm vestidos como ovelha. Bé. Eu estou aqui. Aí, agora quebrou. Eu estou aqui para cuidar de vocês. Mas a mente ali é outra história. É um jogo de interesse, de manipulação, de malícia, de engano. Tome cuidado, porque eles vêm até vocês disfarçados, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Estão aí nos púlpitos os lobos devoradores, pregando para as pessoas: ter cuidado com o devorador, se você não der o dízimo. Quando o devorador é ele mesmo. Graça e paz, abençoados com todas as sortes e bênçãos.